Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Sejam bem-vindos a todos. Nós estamos numa live abençoada hoje aqui, dando início a um tempo precioso de muita comunhão com meu querido irmão e amigo, pastor Francisco Vasco, grande homem de Deus. Eu vou estar compartilhando com vocês, juntamente com ele, uma live abençoada aqui. Nós vamos estar falando sobre a fé, que só pode se apropriar daquilo que Deus já lhe deu pela graça. Nós vamos estar compartilhando aqui sobre muita graça e favor de Deus. Quero desafiar você a, nesse momento, convidar os seus contatos, seus parentes, seus amigos, a galera da célula. Chama aí toda a gente, chama todo mundo. É só clicar nesse aviãozinho aí e disparar para os seus contatos. Quando você tocar aí no aviãozinho, vai aparecer vários contatos para você. E aí você vai poder, nessa relação que aparecer para você, convidar todos os seus amigos. Tá todo mundo chegando aqui. Pastora Helene entrou, seja bem-vinda, meu amor. Dona Socorro, minha mãe, olá, seja bem-vinda. Aleluia. Pastor Fernando Gregório, seja bem-vindo. Vamos ter um tempo precioso aqui, de muito desfrute da graça do Senhor, com uma live abençoada. Seja bem-vinda, Jainara. Aleluia. Adriano, seja bem-vindo. Vamos estar compartilhando aqui numa live com um grande radical livre, discípulo, foi discípulo direto do pastor Naor Pedrosa, hoje anda diretamente com o nosso querido pastor Aloísio. Pastor Francisco Vasco, que coisa poderosa, grande amigo. Quando fomos missionários fora do Brasil, na Europa, ele esteve conosco lá e está devendo uma visita para nós aqui no estado do Espírito Santo. Em breve vamos ter esse querido irmão conosco. Bom dia, boa noite, Daniel, boa noite. Glória a Deus, irmã Eliette, seja bem-vinda. O povo da videira todo se achegando aqui. Vamos se achegando, chama todo mundo. Ninguém pode ficar de fora dessa live abençoada com o pastor Francisco Vasco. Vou dar alguns minutinhos para você. Chama todo mundo, chama os irmãos da célula, chama os seus amigos. O pastor vai falar do que mesmo, hein? Talvez você nem saiba do que nós vamos falar hoje. Eu vou antecipar para você. Nós vamos falar da fé, que somente pode se apropriar daquilo que Deus já lhe deu pela graça. Esse é o tema. Esse é o tema de, através da nossa fé, desfrutarmos daquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Pastor Francisco Vasco vai estar descortinando para nós como experimentarmos da graça, do favor de Deus, isso na vida dos jovens, na vida dos casados. Então você pode ter certeza, guarde o que eu estou dizendo, no final dessa live você vai dizer assim: uau, já passou? Já acabou? Puxa, nem percebi a hora, o tempo passar. O tempo vai passar voando, então não perca tempo, aproveita agora, convida aquelas pessoas queridas que você ama, que você gosta, que nós estamos começando a nossa live, a live com o pastor Francisco Vasco, dentro de alguns minutos. Pastor, o que nós vamos estar abordando? Por exemplo, nós vamos falar aqui sobre como que eu posso experimentar do favor de Deus. Porque
Tem muita gente que fala do favor, da graça de Deus, mas não tem experiência. Você vê que a pessoa não está experimentando realmente de todo esse favor e de toda essa graça que o Senhor nos concede por herança. Então você vai ter oportunidade aqui de saber, né? Eu conheci o pastor Francisco Vasco, ele ainda era solteiro. Hoje Deus o tem levantado como coluna na nossa igreja ali, Videira de Goiânia. Ele é pastor de governo. Ele está à frente de um dos maiores prédios nossos. Nós temos 10 prédios hoje na cidade, da nossa igreja na cidade. E o pastor Francisco Vasco está ali pastoreando, ombreando com o pastor Aloísio. E nós vamos ouvir o testemunho de quem tem experimentado dessa graça, né? Nós vamos falar, por exemplo, também como o jovem pode fazer para cooperar, para experimentar dessa graça abundante. Às vezes você olha assim e você acha que não tem perspectiva de vida, né, de sonhos alcançados. Você não pode alimentar a sua fé com medo. Você tem que alimentar a sua fé com sonhos. Você tem que sonhar, sabe? Exercitar a sua fé em busca de tudo aquilo que o Senhor tem para você, acreditar firme até o fim. Nós também vamos falar sobre a graça abundante no casamento. É possível, na vida a duas pessoas, desfrutar dessa graça? Então, desafio lançado, fique comigo, convide a galera. Nós vamos estar compartilhando hoje à noite da graça e do favor de Deus, com o pastor Francisco Vasco, diretamente de Goiânia. Nós vamos estar compartilhando aqui da palavra do Senhor. Amém? Enquanto isso, quero desafiar você, convide seus amigos, convide seus parentes, convide a sua turma da sua célula e vamos compartilhar desse tempo de muito desfrute daquilo que o Senhor tem feito na vida da sua igreja, dos nossos irmãos. Amém? Vamos estar compartilhando tudo aqui. Gera expectativa no seu coração, porque vamos ter um tempo abençoado. Abençoado. Eu estou vendo uma galera entrando aqui. Aleluia. O Wellington entrou. Está na área. Rafael Augusto. Aleluia. Sejam bem-vindos. Lorena, seja bem-vinda. Aleluia. Glauber, meu primo Glauber, seja bem-vindo. Primo Mauro. Mauro Júnior chegou também. Luci chegou, tá por aqui também. Vamos se achegando, gente. Aleluia. Lili Bolos também tá na área. Glória a Deus. Vamos chegando, meu povo. Vamos desfrutar da palavra de Deus. Jordan, seja bem-vindo. Tenho a certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Se você tem alguém aí que você gostaria que fosse abençoado, chama ele agora, porque agora é a minha vez de chamar. Vou estar chamando o meu amigo, grande pastor Francisco Vasco. Vai estar compartilhando conosco hoje de muita graça, de muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Gera expectativa no seu coração. O Senhor vai falar com você. Pode ter a certeza disso. Amém? Glória a Deus. Vamos chamando. Convida todo mundo aí, que nós vamos desfrutar de um tempo aqui abençoado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Só estou aguardando para chamar o querido pastor Francisco Vasco. Aproveita agora e compartilha aí com seus contatos
Nós vamos estar desfrutando agora de um tempo abençoado de comunhão com o Senhor. Amém? Pastor Francisco Vasco, se você está aí, me chama que eu não estou te achando. Não estou te achando aqui na minha lista. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jordan, amém. Pastor Fabiano Henrique. Pastor Fábio Henrique. Aleluia, um grande abraço para você, meu querido. Pode ter certeza, vou deixar assim, salvo para você ver depois. E quem mais quiser acompanhar depois, vai poder estar acompanhando conosco. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, qual vai ser o tema? A fé somente pode se apropriar daquilo que Deus já lhe deu pela graça. Aleluia. Deus tem dado muita luz para o pastor Francisco Vasco sobre esse assunto e ele vai estar compartilhando conosco. Aleluia. Chama todo mundo agora que nós vamos começar. Aleluia. Graça e paz, pastor Francisco Vasco. Graça e paz, pastor John Rich, em nome de Deus. Aleluia. Bom te ver, profeta do Altíssimo. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Muito bom estar aqui com você e com todos esses amados irmãos aí. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor. Que essa graça e essa paz, nesse tempo de crise, de pandemia, se multiplique na sua vida, pastor John Rich, no seu casamento e na vida de todos os irmãos dessa supervisão poderosa dessa cidade aí, da supervisão do Espírito Santo. Para nós é um motivo de alegria estar aqui com você. Aleluia, glória a Deus. Você sabe que você é muito querido aqui no nosso estado, né? No estado do Espírito Santo. Tem uns irmãos aqui que te amam, hein? E um deles pedindo para mim, pastor, chama o pastor Francisco Vasco e tal. Muito legal. Ó, você sabe que é muito bom saber que você é amado, né? Por isso, tenho certeza que um dos papéis do Espírito Santo hoje, na nova aliança, é mostrar para nós o quanto nós somos amados. E é importante também falarmos isso também uns para os outros. Muito bom saber que você me falou agora que eu sou amado aí no Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já comecei falando um pouco aqui, né, da sua história, do mover que você tem vivido aí em Goiânia. Mas eu queria, pastor Francisco, antes da gente começar aí esse tempo de muita comunhão abençoado, eu queria que você se apresentasse para os irmãos quem é o pastor Francisco Vasco, o que ele está fazendo, o trabalho que ele está desenvolvendo aí ministerialmente. Fala um pouco para nós aí, para a igreja aqui do estado do Espírito Santo e desse Brasil afora e mundo afora, né? Aleluia. Com certeza tem muitos irmãos aí do Espírito Santo, de outras cidades, eles são muito bem-vindos, prazer estar aqui. Então, como o John Rich falou, eu sou o pastor Francisco Vasco, moro aqui em Goiânia, tenho o privilégio, né, de ter sido acompanhado e discipulado pelo nosso grande líder, o pastor Apício. Já ando com ele, estou na videira há 19 anos, até muito tempo. Me converti em 2000 e 2001 eu fui para a videira. Estou casado com a Larissa, esse ano nós completamos 15 anos. 3 filhos, fruto desse casamento muito abençoado, o Felipe, de 12 anos, o Marcelo, de 9, e, para fechar com chave de ouro, a Heloísa, de 2 anos. Sou pastor na videira da Praça da Bíblia, igreja poderosa, e também tenho supervisionado no interior do nosso estado, junto com o pastor Naô Pedrosa, que é o supervisor regional, 19 igrejas. E você sabe, nesse tempo temos avançado. Hoje eu tive uma reunião, John Rich, poderosa com a minha equipe de discipuladores e líderes. Glória a Deus. De 2h30 reunido ali, que mover. No final foi unção de Deus, quebrantamento, mover. Em dias de pandemia, em dias de crise, nós precisamos renovar as nossas expectativas de que Deus tem coisas grandes e maiores para fazer no nosso meio. Amém, amém. Glória a Deus, pastor Francisco. Eu fico muito feliz
com tudo aquilo que o senhor está fazendo aí, mas eu tenho a certeza que os irmãos querem saber, né, sobre o mover dos radicais livres, como que você se envolveu, como é que foi essa história, e até hoje, né, você está envolvido aí com o pastor Naô, nesse trabalho com os radicais livres. Fala um pouquinho para a gente o que, que queima no seu coração em relação aos radicais livres que têm perdurado até décadas já se passando, e você permanece aí firme na visão, posicionado, incendiando os jovens e sendo incendiado a cada dia mais e mais. Amém. Eu não falei dos jovens porque eu sabia que você ia me perguntar, né? Então já deixei para responder agora. Deixa eu falar, então, para os irmãos que nos acompanham. Tive também, né, o privilégio. Eu sou um homem muito abençoado, muito amado, né? Por um lado, tenho o pastor Aloysio ali como o meu supervisor direto, na qual faço parte do presbitério em Goiânia. E, por outro lado, tenho ombreado com o pastor Naor no trabalho dos radicais livres. Você sabe, John Rich, a primeira vez que eu fui na videira, primeira vez, foi no dia que o pastor Naor Pedrosa, junto com a pastora Marília, estavam assumindo a rede de jovens. Antes a rede de jovens, na ocasião, com o pastor Abel, e foi passado para o pastor Naor. No dia que ele assumiu, foi o dia que eu estava lá, foi profético. E eu olhava para ele, olhava vendo o pastor Naor pregar aquele culto, no meu coração eu falava assim, nossa, um dia eu vou andar com ele. Mas, você vê, por isso que a Bíblia diz que você tem que falar, a boca fala que o coração está cheio. Mas o conflito que nós temos sempre é na mente. Mas a minha mente dizia, quem é você? Olha de onde você veio, olha onde você nasceu, olha as pessoas que você convive, que dia que você vai andar com o pastor Naor. Aí, no primeiro dia que eu fui para o cursão, quem foi lá para dar as instruções e deu a primeira aula, princípio de revelação na palavra? Pastor Naor Pedrosa. E mais uma vez, eu ficava assim, sabe, como parece aqueles filmes, desenhos, que você fica assim, o mundo fantástico de Bob, por um momento você viajava nas histórias, de repente eu ficava olhando para o pastor Naor, tanta revelação, tanta autoridade, e eu ficava assim, e novamente no meu coração, um dia eu vou ser um discípulo desse grande líder. Só que é minha mente, olhe para você, quem é você para andar com ele. E você sabe, o tempo passou e as promessas de Deus se cumpriram, foram dezenas de dias, centenas de dias, melhor dizendo, que eu tive que prevalecer, confessando, para não desistir, crendo nas promessas. Depois entendi que aquela voz ao meu coração não era voz de homem, era voz de Deus. Era uma confirmação, porque primeiro ele opera em nós o querer, para depois ele operar o realizar. O Senhor estava despertando em mim, porque eu pudesse crer, que eu pudesse querer andar com ele. E eu prevaleci nisso um tempo, eu entendi que eu poderia, deixei de olhar para mim, até hoje não estou olhando para mim, dou essa dica, não olhe para você, olhe para as promessas, olhei para as promessas, o tempo se passou, participei de grandes moveres, de vigília na quinta-feira, de avivamento no nosso meio, despertamento espiritual, jejum, rapamos a cabeça, participei do batismo no Goiânia Arena, participei do batismo um dia no estacionamento por mais de jovens. Então, assim, das grandes conferências, eu participei da primeira conferência no Bueno quando foi profetizado. Hoje nós estamos aqui, mas um dia nós ainda vamos reunir no Goiânia Arena e no Serra Dourada. Quando nós falávamos isso, nós éramos 350 jovens. Isso mesmo, você ouviu. 350. Que é isso? Nós não preenchimos nenhuma fileira do Bueno. Para nós era difícil preencher a fileira do Bueno. Mas nós já profetizamos, já declaramos em fé. E quando fomos pela primeira vez no Goiânia Arena, o John Reed, eu fiquei responsável por distribuir o sanduíche. Depois, olha que loucura. Nós distribuímos aquele tanto de sanduíche. Depois eu vi aquele povo, 2h30 da tarde. O Antônio Cirilo pegou o violão e foi cantar Poderoso Deus. Eu chorava igual criança. Tinha gente que pensava até que estava acontecendo alguma coisa comigo. Mas você sabe por que eu chorei naquele dia? Porque quando ele cantou Poderoso Deus, o Senhor me fez lembrar. Ele falou, eu sou poderoso para prometer, mas sou poderoso também para cumprir. Eu disse que vocês iriam reunir nesse lugar. E hoje vocês estão aqui. Então aquelas lágrimas eram de gratidão, de lembrar que nenhum dos planos e projetos do Senhor podem ser frustrados. E hoje nós estamos aqui no trabalho com jovens também. Tenho um prazer, alegria de participar de reuniões com o pastor Naor,
de estar junto, de dar ideias e de crer mesmo que Deus tem levantado essa geração de radicais livres para fazer a diferença, principalmente nesse tempo que se chama hoje. Eu creio nisso. Amém. Glória a Deus. Pastor Francisco Vasco, tem uma frase sua que fala muito aos corações, né, nesse tempo de muita graça e de favor de Deus, que nós temos testemunhado e compartilhado, nos alimentando. Tem uma frase que diz assim, que você diz: a fé somente pode se apropriar daquilo que Deus já lhe deu pela graça. Explica isso para nós, pastor, por favor. Aleluia. Então, o que nós precisamos entender é que todas as coisas que Deus faz na nossa vida, Ele faz pela graça mediante a fé. Amém. Se eu perguntasse qual é o presente ou qual foi a maior dádiva que você já recebeu do Senhor, talvez algumas pessoas responderiam: a cura, o milagre, isso, aquilo, outro, o emprego, tudo bem. Mas para mim, a maior dádiva, o maior milagre que um homem pode receber é a salvação. É porque é algo que ele não conseguiria. Nenhum homem consegue ser salvo. Entende? Então, para resolver a questão da salvação do pecado, Deus enviou o Filho dele. Ele poderia ter enviado um anjo, mas não era suficiente. Ele teve que enviar o Filho para morrer no nosso lugar. E Efésios 2, 8, 9 diz o quê? Pela graça sois salvos. O texto termina aí? Não. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Uau. O que a gente tem que entender? É que se o primeiro e o maior milagre, o primeiro contato que nós tivemos com o Senhor foi pela graça mediante a fé, que é a salvação, por que ele mudaria com os outros? Se você está nos ouvindo hoje, está com enfermidade, você será curado pela graça mediante a fé. Se você quer prosperar e vai prosperar, será pela graça mediante a fé. O crescimento de um ministério, a expansão de um ministério é pela graça mediante a fé. E a fé somente pode se apropriar daquilo que Deus já lhe deu pela graça. A graça é um favor imerecido. Então, eu posso hoje aplicar a minha fé na cura? Sim ou não? Sim. Por que eu posso aplicar a minha fé na cura? Porque pela graça, o Senhor já conquistou lá na cruz. Por que eu posso, pela fé, declarar que eu sou próspero e eu vou desfrutar do melhor dessa terra? Porque Ele se fez pobre lá na cruz, para que hoje eu pudesse ser rico. Por que hoje eu posso crer, acreditar, apropriar de que o meu casamento, a minha família é abençoada? Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, Ele conquistou tudo isso lá na cruz, então eu posso aplicar fé. A minha fé precisa ser aplicada na obra da cruz. Naquilo Amém. que Ele fez. Não naquilo que eu faço. Não naquilo que eu posso fazer ou qualquer um homem pode fazer. Eu preciso ter fé naquilo que Ele já fez lá na cruz. E é por isso que eu disse que a fé somente pode se apropriar daquilo que Deus já lhe deu pela graça. Então, a parte de Deus é dar, é a graça. A parte do John Richard, do Francisco Vasco, de todos que estão aqui, é apropriar. E Glória nós a Deus. apropriamos pela fé. Agora, a dúvida é, pastor John Richard, pastor Francisco, o tamanho da minha fé é o impedimento porque eu não recebo? Primeira pergunta. Pastor, a minha fé precisa ser perfeita para eu tomar posse daquilo que foi conquistado pela graça? Segunda pergunta. Pastor, eu tenho falhado. Eu posso ter fé mesmo depois de uma falha? Então, o problema de algumas pessoas é que eles ficam focados nisso. Eu não recebo porque eu não tenho fé. Minha fé não é perfeita. A minha fé é pequena. Mas o Senhor não atenta no tamanho da fé. Diz que mesmo a fé do tamanho do grão de mostarda, que é o menor grão, se você disser a esse monte, ergue daqui e passa, ele vai passar. Então, presta atenção. Você já recebeu
a medida de fé que você precisa. Deus deu para você a fé para você ser salvo. Olha, tem que ser poderoso. O que é isso? Não, isso não é revelação. Olha o que diz o texto. Isso não vem de vós, é dom, é presente. Então ele te deu o presente pela graça e te deu o presente também da fé. Não fique olhando para o tamanho da sua fé, não fique falando se a sua fé é perfeita ou não. Enquanto você fica perdendo tempo com isso, você deixa de avançar. Agora, o problema é como que a fé opera. Esse é o ponto que faz você entrar no território do favor, de conquistar, de apropriar aquilo que foi conquistado. Como que a fé opera? A fé opera por meio das nossas palavras. Uau! Isso. Não é o tamanho, não é a perfeição. Ela está ligada com as nossas palavras. É tão interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, 2 Coríntios 4:13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso falamos. Como que a fé opera? Alguém escreveu aqui, muito bem. Ah, foi a sua esposa, a Eleni. Continua escrevendo, Eleni, isso ajuda. A fé opera por meio das palavras. Então, deixa eu falar uma coisa para você, pastor John Hit, para todos que estão conosco. Em tempos como esse, nós precisamos de homens e mulheres que falam. Nós precisamos que falam. Nós precisamos de pastores que falam. Você sabe, o Senhor, Paulo escrevendo aos Romanos também, ele estava dizendo, todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Mas como crerão? Não, se não há quem pregue. Como ouvirão se não há quem fale? Se não há quem fale. Então nós precisamos de homens que falem. Nós precisamos de líderes que falam. Se você está passando... Qual que é um dos grandes problemas? Um dos grandes problemas é que as pessoas não querem falar porque elas estão vendo algo diferente. Elas estão enfermas, daí está vendo a doença, aí ele fala, como é que eu vou falar? Não tem autoridade. A minha autoridade não está ligada com aquilo que eu faço, com aquilo que eu estou passando. A minha autoridade está ligada com aquilo que eu recebi. A minha autoridade está ligada com aquilo que Cristo fez lá na cruz. Eu posso estar sentindo algo no meu corpo, mas eu declaro, eu sou curado. Eu posso estar passando por uma dificuldade, mas eu declaro, eu fui feito justiça de Deus. Sou como árvore plantada. Vou prosperar. Em tempos de crise, vou avançar. Você sabe, eu estava conversando agora há pouco com um amigo nosso também, um grande homem de Deus, pastor Adean. Eu estava dizendo isso para ele. Hoje à tarde o Senhor falou duas coisas muito fortes comigo. E nesse tempo de pandemia, no tempo que nós estamos vivendo hoje, o diabo mudou sua estratégia. O Senhor falou comigo isso. Você sabe qual que é a estratégia do diabo hoje? A estratégia do diabo hoje é nos calar e nos distrair. Nos calar e nos distrair. Olha aqui. O que colocar na nossa boca hoje? Uma máscara. Uma máscara. Por quê? Porque ele quer nos calar. Ele quer nos calar. Mas ele não vai nos calar. Amém. Esse é onde nós temos nos levantado para falar. Esse é o momento que Deus tem levantado líderes, pastores, discipuladores, homens e mulheres cheios do Espírito. Esses dias eu fiz uma publicação na qual eu dizia, se você quer mudar qualquer área da sua vida, comece mudando as suas palavras. Provérbios 18:21 diz, o poder da vida e da morte estão na língua, e o que bem a utiliza come dos seus frutos. Fale palavra de vida, não de morte, de saúde, não de doença, de bênção e não de maldição, de provisão e não de necessidade, porque na nossa boca existe um milagre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, pastor Francisco Vasco. Eu creio também que nós estamos vivendo os dias onde a nossa fé vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Por isso que também nessa hora, em comemoração a você, não sei se você sabe, eu sou vascaíno, né? Ah, é? Ó, vamos celebrar aí. Tá? Tchim, tchim. Tem uns discípulos meus aqui que amam o Vasco, para não dizer o contrário, né? Aí eu falei, comemoração ao pastor Francisco Vasco, eu vou usar minha caneca do Vasco. Mas, pastor, tá muito bom. E eu quero jogar mais lenha aí nesse fogo, tá fluindo demais. E assim, eu me recordo que quando a gente estava em Goiânia, né, eu vi acompanhei toda a tua trajetória.
E assim, eu acho que ninguém mais como você pode falar com muita propriedade, né? Por que que nem todos experimentam do favor de Deus? Pastor Francisco Vasco, você deve ter tido amigos, irmãos em Cristo, companheiros de jornada, que você foi andando e eles foram ficando para trás, né? E aí hoje você tem vivido essa experiência de experimentar o favor, porque muitas vezes tem se falado do favor, da graça de Deus, favor multiplicado, mas você vê que tem gente que não está experimentando disso. Por quê? Porque nem todos experimentam do favor. Então, essa é uma boa pergunta, né? É uma pergunta muito ampla e eu não quero aqui me arriscar a dar uma resposta também a todos os questionamentos e as perguntas. Primeiro, quero começar dizendo que eu não sei assim realmente o porquê que alguns experimentam, outros não. Mas eu posso dar para você alguns pontos, né, que você pode ouvir e através deles eu tenho certeza que essas perguntas serão respondidas. Por que alguns estão fluindo no favor e outros não? Primeira coisa, na minha opinião, é porque alguns ainda não entenderam que mudaram a dispensação. Entende? Eles estão vivendo no tempo da nova aliança, mas estão relacionando com Deus com base na velha aliança. Uau. E o relacionamento... Gostou da primeira resposta? Que é isso, meu pai? E a base do relacionamento da velha aliança era a base de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos e fazer isso, todas as bênçãos vão. Mas, se não, as maldições. Então, a lista de maldições de Deuteronômio 28 é quase 3 vezes maior que a bênção. Então, isso me remete a algo. Na verdade, as pessoas obedeciam não era porque eles queriam ser abençoados, é porque eles tinham medo da maldição. Então, hoje, por que algumas pessoas não têm desfrutado do favor? Porque elas estão relacionando com Deus com base no merecimento. E o merecimento, literalmente, tira você do favor. O favor nada mais é do que uma posição. É uma posição. O favor, na verdade, é uma troca. Deus trocou. Ele pegou a maldição que era minha, colocou na cruz e disse: eu vou pegar a bênção que está sobre o meu filho e vou colocar em você. Mas uma coisa, não saia da posição. Segunda coisa, eu já vou antecipei. Tem algumas pessoas, por que elas não têm recebido o favor? Porque elas saíram da posição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: admira-me que vocês que começaram na graça, começaram crendo no favor ilimitado, receberam o dom do Espírito, decaíram da graça. Em outras palavras, saiu da posição. Ó, não só saiu da tela, saiu da posição. O favor é uma posição. Olha, isso é sério. Alguns irmãos, olha, eu creio que de certa medida, todo crente, ele em algum momento disputou o favor da vida dele. Porque se ele é crente, ele foi salvo. Só que o problema é que eles decaíram, eles saíram. Eles começaram dependendo de Deus, depois, literalmente, agora querem agradar a Deus, querem simplesmente fazer coisas para chamar a atenção de Deus. Eu não sou desses que acredito que a gente, hoje na Nova Aliança, graças a Deus, o nosso líder, o pastor Luiz, tem pregado sobre Apocalipse, tem sido poderosas as lives. Quero motivar você que está aqui, todos os dias sintonizar às 20 horas no canal dele, no YouTube, também aqui no Instagram. E ele tem falado a respeito do vencedor. E ouvindo sobre as cartas, né, algumas semanas atrás, ele está falando a respeito de algo. O vencedor é aquele que tem obra. Então, não é questão de ter. As obras são importantes, mas ela não é o meio que justifica, que autentifica a minha fé. Na verdade, eu fui salvo pela graça para as boas obras. Uma vez que eu fui salvo, agora eu vou fazer na dependência do Espírito. Mas, respondendo a pergunta, então, primeiro, é porque estão relacionando com Deus com base na velha. Segundo, eles saíram da posição. Uma vez que você sai da posição, você agora, literalmente, é o centro. Você fica todo o tempo olhando para a sua performance. Terceiro, por que algumas pessoas não têm experimentado favor? É porque elas não entendem que o favor só é favor se foi merecido. Eles querem fazer troca.
quer fazer troca com Deus. Não queira trocar com Deus. Não queira relacionar com essa base. Quando você faz isso, isso tira você do favor. Nós precisamos crer, precisamos acreditar que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Amém. Que agora está pensando coisas boas para nós. Que agora mesmo, você sabe, Deus está fora do tempo. Muitas pessoas, o John Henry, pensam que Deus está nesse tempo da pandemia. Deus não está. É tão interessante que quando Deus fala com Abraão, olha o tanto que isso aqui é poderoso. E a pastora Eleni, muito eficaz, e vai anotar para nós esse texto aqui. Olha o tanto que isso aqui é poderoso. A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 4, como está escrito. Deus, isso aqui, Paulo fazendo uma menção daquilo que Deus tinha falado com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. É tão interessante que aqui ele diz assim, ó, como está escrito, por pai de nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Você sabe, em Gênesis capítulo 17, Deus chega para Abrão e fala assim, Abrão, eu vou mudar seu nome. Aí Abrão, então, olha para o Senhor e fala, beleza, qual que o Senhor vai colocar? O Senhor falou, eu vou acrescentar algo no seu nome. Você agora vai chamar Abraão. Ah, é mesmo? Como? O que significa? Senhor, não está escrito lá não, mas eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de imaginar. Aí Abraão volta para o Senhor e fala, Senhor, qual que é o significado de Abraão? Aí o Senhor vira para ele e fala assim, ó, pai grande, pai de multidões. Deus viu Abraão com uma descendência, ainda quando a mulher dele era estéril. Deus está fora desse tempo. Deus, na verdade, está olhando lá na frente. Por isso que nós precisamos crer nesse favor, que Ele está pensando coisas boas para nós. Nós estamos vivendo hoje nesse tempo de pandemia, mas Ele já está olhando lá na frente. Isso tem que gerar expectativa no nosso coração, de que Ele está pensando e planejando coisas boas para nós, para a nossa casa, para o nosso ministério. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Precioso demais isso. Eu quero aproveitar aqui o momento e desafiar aí os irmãos que estão nos acompanhando, o pessoal aqui da videira de Vitória, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Gente, segue aí o pastor Francisco Vasco. Ele tem sempre sido uma inspiração no Senhor, compartilhado coisas profundas e reveladas, preciosíssimas como essa, mas eu vou continuar colocando combustível nesse negócio que está fluindo. Essa live só, pastor Francisco Vasco, não vai poder ficar só nela, não. Vamos ter que fazer outras. Vamos fazer outra. Vamos ter, porque isso aqui está uma fonte inesgotável. Você hoje aqui, meu pai. Mas vamos jogar mais lenha nesse negócio aí. Manda aí, manda aí. É o seguinte, eu queria que você falasse sobre essa questão um pouco mais profundo. Explicando para nós sobre essa questão de posição legal e posição experimental. Ok. Então, deixa eu tentar explicar, dando um exemplo. Também quero aproveitar esse momento aqui, né? Todos os irmãos que estão conosco, e essa live vai ficar gravada. Depois você envia para outras pessoas para serem edificadas. E você que ainda não segue o pastor John Rich, que está aqui nessa live, faça-me o favor, siga ele, seja edificado. Tenho certeza que você vai receber também através da vida desse homem de Deus. Então, qual que é a diferença entre essa posição experimental, não é isso que você falou? E a posição legal e experimental. Presta atenção. Quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz por nós, né? E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, não pereça, tem a vida eterna. Então, quando ele morreu por nós, legalmente, ele nos fez seus filhos. Legalmente, ele nos fez vencedores. Legalmente, ele nos fez filhos abençoados. Filhos que podem acessar a cura, o milagre. Ele nos fez legalmente. Mas por que na experiência alguns não têm experimentado dessa
autoridade, nessa posição. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que me veio ao coração aqui agora. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode colocar. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Coloca aí, por favor. Gálatas 4, versículo 1. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, presta atenção, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, né? Aqui ele explica o que é essa plenitude. Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, olha o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte, já não é escravo, porém filho. E por sendo filho, também herdeiro por Deus. Olha, tanto que isso aqui é poderoso. Legalmente, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: legalmente, todos nós fomos feitos filhos de Deus. E como filho, nós temos uma herança. Só que, olha para cá, John, isso aqui é poderoso. Olha, eu já estou pregando aqui, né? Olha para cá. O problema do pregador é isso, né? Olha para cá. Oh, Jesus, ajuda esses pregadores. Ajuda nós. Ajuda. Presta atenção, né? É tão interessante que é o seguinte, o Senhor está dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, o Espírito, através do apóstolo Paulo, está dizendo o seguinte, é que o filho, quando ele é imaturo, ele não acessa a herança. Para acessar a herança, para ser filho na experiência, para experimentar o que é seu, você precisa amadurecer. Yes! Amadurecer. Nós temos filhos que têm mentalidade de escravo ainda. Meu Deus. Quem tem mentalidade de escravo é menor. É aquele que o pai dele tem um carrão, já colocou até no nome dele, comprou um lote, construiu uma casa no nome dele, mas ele não pode andar, dirigir o carro, não pode usufruir da casa, não pode tomar banho na piscina, não pode usufruir da sauna, não pode andar no carro, não pode sair para usar o cartão. Tem até um cartão que já chegou no nome dele, mas está bloqueado, meu Deus do céu. A casa está fechada, o carro tá fechado. Por quê? Porque ele é menor, ele é menino, ele não pode sair, que se ele sair, ele vai bater esse carro, ele não tem maturidade. Aí alguém me pergunta, pastor, eu quero amadurecer, eu sou imaturo ou eu sou maduro? Quais são as características para maturidade? A Bíblia responde a Bíblia. A maturidade é quando nós entendemos, Hebreu diz isso, a maturidade é quando nós entendemos a palavra da justiça. É quando você entende que você é justiça de Deus em Cristo. É quando você acorda de manhã dizendo, eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Quanto mais você entende que é por meio dele, é para Ele, mais você acessa, mais você cresce, mais você avança. E quando Deus te dá, você fala, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Aí Deus te acrescenta mais. Aí Ele te acrescenta mais, você fica constrangido de amor, você fala, Senhor, eu não mereci, eu não sou nada, o Senhor é a minha justiça. Aí Deus fala, porque você entendeu, eu vou te dar mais discípulo, mais unção, mais revelação. Urabacanta, né? Falando mais poder, mais vida. Quanto mais você cresce na palavra da justiça, quanto mais você coloca Cristo em evidência e sai de cena, mais você cresce na maturidade. Essa é a diferença, espero ter respondido aí, entre o crente, que na posição ele é feito filho, mas na experiência ele não desfruta. Por quê? Porque ele é menor. E você sabe o que é triste, John Richard? Fico triste, não vou negar para você, que tem muitos filhos de Deus que estão me vendo como escravo. Oh, Jesus. Não desfruta da herança. Não desfruta de um casamento abençoado. Não desfruta de uma vida financeira. Não desfruta de um ministério abundante. Tem luta.
mas tem alegria, sabe? Tem vigor, você percebe o frescor do Espírito nele. Quando ele abre a boca, aí tem alguns, você olha para ele, tá seco. Não tem nada dentro dele, tá vazio. Por quê? É filho, mas a mentalidade é de escravo. É menor, não pode acessar. Mas que o Espírito do Senhor, nesses dias, te abra os olhos, para que você Amém. possa crescer nesse entendimento, nessa revelação de que você é justiça de Deus em Cristo. Tem Glória a tudo a ver com Ele, Deus. não tem nada a ver com você. Quanto mais você entende isso, mais você cresce, mais é acrescentado graça, mais é acrescentado vida para você fluir. Por quê? Porque você amadureceu. Quando você é maduro, você pode acessar. Você pode sair no carro, você pode desfrutar da casa, você pode desfrutar de tudo que ele conquistou. Tem um cântico muito bonito da Ludmila Ferber, que não é muito cantado hoje, mas eu cantava na minha convenção em 2000. Não sei se você sabe, né? Porque você é um cara tão novo, acho que não é da minha época. Eu te conheço, viu? O cântico diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lembra desse cântico? Lembro. Opa, Cantava demais também. tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Tá aí para você. Você vai acessar. Nós estamos passando em pandemia. Sim, mas pode ter certeza. Se você é um filho maduro, no tempo de pandemia, você vai desfrutar de favor, de proteção, provisão, de unção. Não vai te faltar nada. Amém. Pastor, eu tenho visto aqui, tem muito jovem aqui acompanhando essa live, e eu queria, assim, de uma forma bem prática, né, durante a tua trajetória aí, como eu já testemunhei aqui, muito favor de Deus na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, nossa amizade é de longas datas. Eu queria que você falasse para os nossos jovens que estão nos acompanhando agora aqui nessa live, o que o jovem pode fazer e cooperar para ele poder experimentar dessa graça abundante, né, desse favor abundante. O que ele pode fazer? Né? É favor, é imerecido, mas o que ele pode cooperar para que ele desfrute, experimente disso? Não vire apenas uma frase de efeito, um jargão evangélico que ele diz, mas o que o jovem pode fazer? Cooperar, né? Temos jovens aqui, 17, 18 anos nos acompanhando, 20 anos. O que eles podem fazer, pastor? Diga aí para nós. Aleluia. Então, a palavra de Deus diz, enquanto você falava, foi bom aí a sua pergunta, eu lembrei de um versículo aqui, de 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João 4, 16. Diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Então, duas coisas. Nós precisamos conhecer e crer no amor de Deus. E a Bíblia diz que esse amor, ele é em nós aperfeiçoado. Entende? O que o Senhor fez lá na cruz, o ato dele ter morrido por nós lá na cruz, isso já aconteceu. Mas o Espírito Santo está aperfeiçoando em nós esse amor. Cada dia ele está acrescentando. E o que eu diria, qual o conselho que eu daria para um jovem, para que ele possa cooperar com esse fluir do Espírito de Deus na vida dele, né? Para que ele veja realmente o favor. Primeiro, entenda. As coisas de Deus, elas são recebidas pela fé. Mas tudo debaixo do céu tem o tempo e o propósito. Nós vivemos uma geração, às vezes, ansiosa. Tira do coração do jovem, ao invés de colocar fé, coloca nele incredulidade, porque ele é ansioso. Você sabe, uma das coisas que eu falo para você, que isso foi bom para mim, eu vivi os processos de crescimento, de maturidade da minha vida. Uau! Você não pode abrir mão dos processos. Um dia eu estava conversando com alguns pais, nós estávamos falando sobre criação de filhos. E é tão interessante que eu estava falando sobre maturidade, inclusive sobre o texto que eu acabei de ler, de Gálatas 4. Aí ele pegou e falou assim: nossa, eu tenho trabalhado e graças a Deus tenho feito
tudo para que os meus filhos não precisem passar pelo que eu passei. E aí naquela hora eu ouvi o Espírito Santo falou comigo, em partes isso é verdadeiro, mas em partes isso não é. Por quê? São os processos, são a caminhada de responder a Deus em fé, de andar com o Espírito Santo, que fez com que hoje eu conheço também a sua história, sei dos processos que você passou, das coisas que você teve que abrir mão, das respostas que você teve que dar a Deus, de sair da sua cidade, de fazer seminário num lugar, às vezes passando por privações, dificuldades. E às vezes os pais, ou até mesmo os líderes, querem privar as pessoas disso, por entender que ele não precisa passar por isso. Aí o Espírito Santo falou comigo, algumas coisas os seus filhos não precisam passar, mas tem outras que eles terão que passar, porque é nesse tempo dessas lutas, das dificuldades, desses processos que eles vão passar, é que eles vão crescer e amadurecer. Uau. E quando eles amadurecem, é que eles desfrutam, entende? Daquilo que é para o maduro. O imaturo não desfruta. Mas, então, às vezes, você, Jó, tem que ter paciência por entender os processos de Deus na sua vida. As coisas de Deus são... Deus vai acrescentando, né? Tem muitos irmãos que querem as coisas assim, da noite para o dia. Puf, um relâmpago. O ministério já, puf, desse jeito. A prosperidade. Não é assim. As coisas de Deus são processos. Deus vai acrescentando dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Muitas pessoas, eles gostam de olhar o resultado, mas ignora os processos. Eu estou falando para os jovens. Ignora os processos. E esses processos são importantes na sua vida. É José, sabe? Deus falou para ele, eu vou levantar você, você vai ter uma posição superior dos seus irmãos, eu vou colocar você no posto mais alto desse lugar. Isso aí é o quê? É o resultado. Mas foram 13 anos de processos na vida de José. Ele tinha favor, não tinha? Mas enfrentou a luta, enfrentou a dificuldade, enfrentou os processos. O fato de nós termos favor não significa que nós estamos imunes às dificuldades e aos processos. Os processos são importantes, mas são nos processos que Deus forma em nós autoridade, ousadia, é nos processos que a nossa fé é alargada, são nos processos que que Deus cria esse caminho de intimidade, onde Deus traz você para perto, onde você aprende a ouvir a voz dele. É nos processos que Deus fala com você, Deus trata com o seu ego, com as suas motivações. Então, os processos são importantes. Aí eu disse para ele, olha, eu respeito sua opinião, mas eu não vou permitir, foi pelo contrário, eu vou sim permitir que os meus filhos experimentem o que eu experimentei, passe por algumas coisas. Aquilo que é ruim, não. Mas algumas coisas, eles vão ter que aprender a lidar. Vão ter que andar de ônibus, vão ter que aprender a acordar cedo, vão ter que trabalhar, lidar. São processos naturais, mas são importantes também na vida. São. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque nesses dias, pastor Francisco, o senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre essa questão de processo. E eu vou pregar. Esse domingo, não. Esse domingo eu vou falar sobre outro assunto. Amanhã, no caso de manhã, né? Mas eu estou querendo... Acho que domingo que vem eu devo estar pregando sobre isso, sobre essa questão de processo. As pessoas não respeitam, principalmente o jovem. O jovem não respeita. Mas eu quero seguir aqui, no nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? Uma pena, mas eu tenho uma outra questão que eu acho muito importante a gente abordar aqui. Nós também estamos com muitos casais aqui, jovens casais, acompanhando, né, essa nossa live, e temos também casais radicais livres, né? Faz toda a diferença. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você, pastor Francisco: é possível viver e desfrutar dessa graça abundante no casamento? Ponto. Na realidade, exclamação, sendo duas cabeças pensantes. Ok. Né? Ó, nós estamos bem aqui na live. Entrou até o Marcelo Marques aqui, ó. Esse irmão é um Deus, ministra. Que é isso? Você não segue o Marcelo Marques, siga ele. É um irmão precioso. Meu sonho é fazer uma live com ele. Tô brincando. Meu Deus. Eu tô brincando, eu sempre gosto de brincar com ele. Então, é possível viver o favor do Senhor no casamento? Não somente é possível, como Deus
Ele almeja isso para você, né? Deus almeja. Agora, presta atenção. Deus, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas. Deus nos tirou da maldição. Deus nos tirou da miséria. Agora, será que Deus nos tirou de todas as coisas ruins para nos dar algo pior? Sim. Oh, por favor. Misericórdia. Misericórdia. Se ele tirou-nos desse império, desse problema, é porque ele quer nos dar algo maior. Ele quer nos dar algo melhor. Ei, peraí, para tudo. Dá um alôzinho aí, ela entrou, hein? Ó, minha esposa entrou aqui. Ó, Ixi, tá aí, agora, ó. Resgate da humanidade. Resgate da humanidade. A minha esposa é uma bênção, tá aqui conosco. Aleluia. Olha só o pedido aí, ó. Pastor Eleni, faz a live com a pastora Larissa. Aí, vamos fazer uma para casais aí depois. Aleluia. Bora, vai ser legal. Vai ser poderoso. Então, presta atenção. O que nós precisamos? Você está perguntando se é possível? Sim. Mas nós precisamos entender uma coisa, precisamos renovar nossa mente. Tem muitas pessoas que são casadas, mas a mente ainda é velha. Ele está trazendo coisas lá do passado, de coisas que aconteceu, talvez com os pais, que aconteceu lá atrás. Entende isso? Aí ele traz para o casamento dele. E aí, parece que condicionou a mente dele, que agora é casado, e assim, alguns jovens até reclamam disso, é verdade, né, por não ter a mente renovada. Alguns agora casam, há um desleixo da parte de ambos os cônjuges, né, com a questão física mesmo. Há um desleixo, não tem aquela preocupação, entendeu? Há assim uma leniência em relação a algumas coisas. Presta atenção, nós precisamos renovar a nossa mente, que a palavra de Deus diz, né? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu te falo, o John Reed, na presença de Deus, eu oro no nosso prédio, você sabe disso, aqui em Goiânia nós oramos, né, de terça a sexta, na segunda é a nossa folga, e eu tenho os dias que eu oro por coisas específicas. E um dia da semana eu reservo para orar, e o principal da minha oração nesse dia é a minha família. Eu oro pelo meu casamento. Você sabe qual que é um problema de alguns casais? É porque eles acham que as coisas são automáticas, ok? A presença de Deus vai vir automática na casa dele. A comunhão vai vir automática. As coisas de Deus não são fabricadas. As coisas de Deus são geradas. Então, se quisermos um casamento poderoso, nós precisamos gerar esse casamento. Agora, a pergunta é, pastor, como que eu gero esse casamento? Você gera esse casamento declarando. Você gera esse casamento falando. Minha casa é abençoada. Eu oro por muitas questões. Sabe, eu oro, vou falar baixinho aqui para o pessoal não ouvir, eu oro até por questões da vida íntima. Eu oro para que seja prazeroso, para que tenhamos, né, para que o Senhor dê disposição física para minha esposa. Porque ela tem uma criança nova, não é fácil, tem dia. Eu oro e falo para você na presença de Deus. Eu tenho visto o resultado dessa oração. Como nossa casa é abençoada. Como os nossos filhos são abençoados. Um dia desse eu estava aqui na mesa, Larissa testemunha, e nós íamos jantar. E eu comecei a colocar uma música aqui que falava sobre a volta de Jesus. John Richard, eu não aguentei, eu comecei a chorar, chorava. E os meus dois filhos estavam lá, pai, o que está acontecendo? O Senhor está tocando em mim. De repente eu vi, depois eles estavam ali cantando, e a presença de Deus entrou na nossa casa. Então, isso é o quê? Isso é graça, isso é favor. Entende? Isso é favor ver os nossos filhos envolvidos, ver os nossos filhos também. Esses dias eu estava aqui na área, nesse lugar que eu estou fazendo aqui a live, com a Larissa, e eu estava até assando uma carninha para eles aqui, o mais novo do meio foi tomar banho, e a gente estava ouvindo na janela aqui, ele gritando uma canção, né? E no trecho da canção, ele falava, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Não tem nada melhor do que isso. Então, isso preço, não tem preço isso. Porque o pastor Francisco é especial. Não tem nada disso. É porque nós geramos isso. Nós clamamos, nós guardamos o ambiente, né? Para que não haja palavras de truculência, confusão, briga. Sabe, eu como sacerdote da casa, eu tenho alguns combinados com a Larissa, algumas coisas que nós combinamos. Não gosto de grito, não vamos agir no desespero, vamos guardar um ambiente da nossa casa de respeito mútuo, de honra. Vamos construir um ambiente de palavras. A Larissa não deixa uma palavra de murmuração com os meninos. Então, se colocam uma carne moída, eles comem dando graça. Se um não gosta de algo, ele fala, mãe, eu não gostei disso aqui. Pode amanhã fazer isso?
aí a gente faz. Mas se reclamar, é exortado. Porque Glória a Deus. palavras de murmuração pesam o ambiente. Você sabe, aquilo que você agradece, multiplica. Aquilo que você agradece, cresce. Por que alguns casamentos não têm favor? Porque o cônjuge não é grato pela vida do outro. Sempre está aquele planejamento. Eu queria que ele fosse assim. Eu queria... Dê graça pelo que você tem. Agradece pela esposa que você tem. Agradece pelo marido que você tem. Sua casa é pequena, você queria uma maior, agradece pela pequena. Se você for capaz de agradecer pela pequena, ele vai te colocar no maior. Se você for capaz de agradecer hoje pelo lanche ou pela agenda que você vai fazer agora ou amanhã, daqui a um tempo você vai ser capaz de comer uma melhor. Tem que ter gratidão. Teve uma coisa que Deus usou muito a minha esposa no ano passado. Quero finalizar dizendo isso. Falando de casamento. Minha mulher, como ela é muito atenta, cada um é atento a algo. Eu sou muito atento ao ambiente da nossa casa. A minha mulher é muito atenta à questão da gratidão. Você sabe, Deus levou ela e deu para ela uma palavra sobre gratidão, e ela fez uma caixinha. Tem até no Instagram dela isso. Eu motivo você a ir lá. E ela deu o nome da caixinha da gratidão. E ela comprou uns papelzinhos coloridos. Para cada um tinha uma cor. Para mim tinha uma cor, para ela tinha uma cor, para o Marcelo tinha uma cor, para o Felipe tinha uma cor. E ela colocou uma caneta por tudo aquilo que nós éramos gratos. E durante, assim, o mês todo, a gente ia... Sabe onde ficava essa caixinha? Na mesa. Coisa simples, né? Simples. Simples, muito simples. Aí a gente ia almoçar, pegava lá um papelzinho, cada um pegava o seu. Aí eu lia, hoje eu quero agradecer pelo meu salário. Agradecendo pela vida do pastor Luiz, pelos discípulos. Agradecemos. Cada dia a gente... Você sabe, eu percebi, eu vi o agir de Deus na minha casa. Porque aquilo que você agradece, multiplica. Onde tem gratidão, tem favor. Escute isso. Amém. Onde tem murmuração, o favor é bloqueado. Olha aí o poder. Rapaz, olha, quem acompanhou essa live recebeu ouro. Muitos ouros aí foram distribuídos e entregues pelo Senhor através da tua vida, pastor Francisco Vaz. Você está no óleo. Fico feliz de saber disso. Eu quero assim te agradecer porque você tem sido uma voz profética na nossa nação. Você tem desbravado aí vários estados. O que eu louvo a Deus na vida do pastor Luiz, do pastor Naô, que eles não fazem sombra para nenhum de nós. Você é alguém que tem sido boca do Senhor. Eu já tinha vontade de trazer aqui, eu estou com mais vontade ainda de te trazer aqui. A gente glória! Né? Nós vamos alinhar isso, deixa passar aí essa pandemia. Eu quero que você venha aqui. Se quiser tirar as férias para o lado aqui do Espírito Santo, vem para cá. Amém, vou mesmo. Eu gosto dessa cidade, gosto mesmo. Eu sei. Você sabe, né, que eu te furei um tempo desse. Na realidade, tu gosta onde eu tô. Tu já reparou? Tu gosta? Gosto de Portugal. O pastor Rigonato, ele diz, é até bom, mas a gente gosta da companhia, né? O pastor Rigonato, eu fiz uma live com ele semana passada, e ele falou sobre isso, né? Uma das chaves, ele como pregador do Apocalipse, né? Eu perguntei, pastor, agora me diga o senhor está se preparando como para a volta do Senhor? Uma das coisas que ele destacou, que ele falou e destacou foi isso, gratidão. Sabe, eu louvo a Deus porque o Senhor tem movido no nosso meio, sabe, pastor Francisco Vasco, e tem sido isso, favor. A gente não quer só pregar e ensinar, a gente quer experimentar e desfrutar disso na prática. Tem sido uma bênção. Eu queria que você deixasse aí suas considerações finais para os irmãos que estão nos acompanhando nessa live. Aleluia. Eu assim, claro, né? A minha maior preocupação aqui é em compartilhar, e não tem como a gente registrar aqui a participação de todo mundo, mas tem muita gente aqui falando, né? Pastor Francisco fez uma renovação em minha mente. Quanta unção, glória a Deus, fico feliz. Olha. E aí outros já estão escrevendo aqui aquilo que a gente falou, né? Onde tem gratidão, tem favor. Onde tem murmuração, o favor é bloqueado, é verdade. O Richard Douglas Moreira, pastor Francisco, que saudade. Saudade de você também, querido. Manda uma mensagem depois para mim.
Glória a Deus. E eu quero a Jordana também, muito abençoado, muita unção, muitas palavras de sabedoria. Glória a Deus, é verdade. O Espírito Santo vai... Aqui já tem gente fazendo uma hashtag aqui, ó, live para casais. Eles gostaram. Glória a Deus. Tem gente aqui também de Maceió, Alagoas. Olha. Então, eu quero agradecer a Deus, né, pela vida do pastor John Rich, da Eleni, do seu filho Isaac, dessa família tão abençoada, todos os irmãos que tiveram conosco aqui. Eu quero dizer algo para você. Nós temos vivido tempos difíceis. Não podemos ignorar. Não adianta fechar os olhos e ignorar o que nós temos vivido. Nós somos pegos de surpresa, né? Não somente na nossa cidade, na nossa nação, o mundo. Mas nós temos que, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, é tempo de lembrarmos das promessas. É tempo de lembrarmos das promessas. A Bíblia diz que o povo de Israel, quero finalizar dizendo isso, o povo de Israel, eles estavam no Egito, você sabe toda a história, José levou a família, não era para eles ficarem ali, o Egito era só uma passagem, mas eles se acomodaram, e eles ficaram no Egito, e por isso levantou-se um faraó que não conhecia José, oprimiu o povo, e a vida deles começaram a ficar ruim. Mas você sabe, em mesmo ao Egito, no mundo, e mesmo aonde o governo é de faraó, se tiver o povo de Deus ali, Deus é pelo seu povo. Deus é por nós. No tempo de pandemia, você precisa crer em algo. Deus não é contra nós. Deus é por nós. E a Bíblia diz que o povo gemeu. E Deus lembrou da aliança. Uau. E por isso, ele levantou Moisés para tirá-los daquele lugar. Em tempos como esse, é tempo de nós lembrarmos ao Senhor da aliança. Ele fez uma aliança que jamais nos deixaria. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse algo, John Rich. Ele prometeu que estaria conosco. Então, eu quero finalizar dizendo isso para você. Mesmo no meio da dificuldade, da luta, daquilo que você está ouvindo, daquilo que tem se falado, e pessoas tentando distrair, tirar nossa atenção, é tempo de clamarmos pela aliança. Deus é por nós. Eu quero profetizar que você será guardado nesse tempo de pandemia. Amém. Glória a Deus. A maldição não vai alcançar a sua casa. E se porventura algum dos irmãos tiverem qualquer problema, ou até mesmo forem contaminados, você vai ter provisão de cura e de milagres. Aos que estão desempregados, Deus vai abrir porta para você. Amém. Nesse dia você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Eu concordo. Queridos, que Deus continue abençoando vocês ricamente. Amém. E lembra o Senhor da aliança, lembra Ele das promessas. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Todavia, o meu justo viverá por fé. Você é justo, você vive por fé, e nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que permanecemos em fé. Aleluia. Declarando, Glória se a Deus. mudar essa... Ó, eu tenho uma palavra que está no meu coração, John Rich. Libera. Ou o Senhor muda essa situação, ou Ele volta para nos pegar. De alguma maneira, Amém. nós estamos... Ou Ele vai mudar isso, ou Ele vai voltar para nos tirar daqui. Mas uma coisa é, nós não seremos atingidos. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Pastor, muito obrigado. Eu só tenho uma palavra para você. Passa a Macedônia e vem passa a Goiânia. Vem nos abençoar aqui no estado do Espírito Santo, tá bom? Saudade de você. Para mim é um prazer tê-lo aqui nessa noite. Sua amizade é muito importante para mim. Obrigado pelo carinho. Obrigado por abrir mão aí desse tempo para nos compartilhar coisas tão preciosas. Fui muito abençoado. Fui muito ministrado. Louvo a Deus pela sua vida. E em breve vamos estar juntos. Semana que vem tem reunião com o pastor Naô, né? Aleluia. Glória a Deus, vamos estar juntos ali. Amém. Um grande abraço, pastor Francisco. Deus abençoe. Dá um abraço Amém. na esposa, nos meninos, hein? Amém. Tchau. Obrigado por tudo. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que live abençoada. Que live abençoada. Que tempo precioso aqui que nós tivemos com o pastor Francisco Vaz. Sabe, é muito importante você cultivar amizades saudáveis, amizades abençoadas,
pastor Francisco Vasco é um grande amigo, eu louvo a Deus pela vida dele. Sabe, um irmão muito querido, muito querido. Tem muitos mais pastores abençoados aí que eu quero estar trazendo aqui aos sábados, né? No sábado sempre a gente vai ter umas lives abençoadas e preciosas, falando dos mais diversos assuntos, gera expectativa no seu coração, porque é tempo da gente se encher mesmo de Deus. Eu tenho falado nesses dias, não alimente seus sonhos com medo, alimente seus sonhos com fé. E a fé, vem pelo ouvir a palavra. Você ouviu muito a palavra, depois volta lá, vou deixar salva essa live. Vai lá, vê de novo e reveja, desfrute da palavra, proclame a palavra, declare a palavra de Deus na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. A galera aí que já me segue, segue lá o pastor Francisco Vasco, você vai ser muito abençoado. E eu quero encerrar esse momento falando algo muito importante para você, sabe? O pastor Francisco Vasco não falou, mas eu quero falar em nome dele aqui, nessa trajetória de caminhada que ele teve aí com o Senhor, ministerialmente, uma das coisas que eu vivi e vivo, e que ele viveu e vive, ser discípulo, andar com homens de Deus. Se você, sempre tenho falado isso para a minha equipe, para os meus discípulos, se você é homem de Deus, você tem que andar com homem de Deus. Se você é mulher de Deus, você tem que andar com mulher de Deus. É simples assim. É simples assim. Então, se você admira alguém, anda junto. Se não dá para andar diretamente com aquela pessoa que você almeja, quando eu cheguei em Goiânia já tinha 6 mil membros. 6, 7 mil membros. Eu queria andar era com o pastor Aloysio, mas como, meu Deus? Impossível. Tinha milhões na minha frente, sabe? Mas eu botei como alvo e meta, é isso que eu quero. Então, como o pastor Francisco Vasco compartilhou, né, o processo. Eu entrei no processo. Encontro, cursão, CTL, seminário, líder de célula, discipulador, obreiro, pastor, fui enviado, levantado o supervisor, fora do Brasil, voltei, estou no Brasil. Então, processo. Se você respeita os processos, você vai longe, meu irmão, minha irmã. Mas se você não respeita o processo, em qualquer área que seja e que for da sua vida, você vai ficar pelo caminho, você vai simplesmente perder o tempo da oportunidade. A Bíblia fala que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Às vezes é o tempo de fazer, mas você não sabe como fazer o modo. Às vezes é o modo, você sabe como fazer, mas não é o tempo. Não é o tempo. E aí você não tem ninguém para conversar, você não tem ninguém para compartilhar, para trocar uma ideia, alguém para falar na sua vida. Não faz, não vai, não é o tempo. E aí você quer ser o dono da razão, o dono da sua vida, e aí você mete os pés pelas mãos, você perde a oportunidade de crescer e amadurecer. Então, se você quer favor, se você quer desfrutar da graça do Senhor no tempo certo, na hora certa, faça isso, sabe? Colhe em gente de Deus. Cola mesmo, sabe? Às vezes você não precisa nem falar, só começa a andar junto, vai para a célula dele, vai para a célula dela. Se você nunca foi consolidado, nunca fizeram o curso das águas, o curso de consolidação que você pede, ou faz o curso de consolidação comigo, você pode me consolidar, peça. Faça isso, isso vai fazer toda a diferença. Se você sempre começa e nunca termina o curso de maturidade, vai, pega firme e vai até o fim. Se você fez o CTL por fazer, vai lá, faz de novo, mas faz bem feito.
Passa pelo processo. O processo vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que é muito importante de, nesse tempo de pandemia, como o pastor Francisco Vasco falou, o diabo quer nos calar. É muito importante nós falarmos a palavra, nós declararmos a palavra, nós proclamarmos a palavra de Deus. E andarmos também com homens de Deus. Homens de Deus. Quem foi abençoado aí nessa live, aperta nesse coraçãozinho aí, enche essa live de coraçãozinho aí, toca aí até encher essa tela toda. Isso é muito importante para nós. Isso, o Instagram ele fica sabendo que você foi abençoado. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar abençoando a sua vida, Pai. Eu quero te agradecer por cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estiveram conosco hoje. Obrigado, Senhor. Abençoa a vida do teu povo, fortalece, traz luz, que cada semente que foi plantada aqui da palavra, Senhor, venha frutificar nos seus corações. Eu declaro agora, em nome de Jesus, crescimento espiritual, maturidade espiritual, posicionamento de fé. Que haja mudança, Senhor, e transformação da alma, da mente, e que os meus irmãos venham avançar pelo poder do Espírito Santo. Traz unidade à igreja, traz unidade aos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por louvor da tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Tem alguns avisos para dar. Amanhã, às 9h30 da manhã, temos o nosso culto presencial e online. Pela manhã, às 9h30 da manhã, culto abençoado. Se você pode estar conosco, por favor, participe. Nós vamos estar juntos, reunidos ali na rua Cizinando Pechincha, número 85, em Morada de Camburi, Vitória. Participe conosco às 9h30 da manhã. Pastor, acaba que horas? Olha, pontualmente às 11h30 a gente encerra o nosso culto. E especificamente esse domingo nós vamos ter um mega empadão. Nós estamos fazendo um mega empadão abençoado para abençoar a obra do Senhor, para levantar recursos para abençoar a obra do Senhor e também alimentar as pessoas. A cada 15 dias, a cada 21 dias, nós temos feito uma ação social para alimentar as pessoas que estão desabrigadas e com dificuldades em relação ao acesso ao alimento. Então, participe você também, peça o seu, contribua, oferte, faça parte da equipe do delivery. Nós estamos entregando, fale com seu líder, chegue junto e se disponha. Junto nós somos mais fortes e podemos fazer mais. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Uma noite abençoada de descanso para cada um. Tchau! Deus abençoe.